음. 자, 여러분, 오늘은 우리 이 시기노, 띠에 대해서 이야기를 해볼 건데요. Então hoje nós vamos falar sobre os signos. 먼저 스토리를 먼저 보고, 왜 이 띠가 시작됐는지 전해 내려오는 스토리가 있잖아요. Então existe a história do porquê que começou a ser utilizado esses signos. Então vamos ver primeiramente a história. 스토리를 전체를 보는데 중간중간 끊어가면서 우리가 설명을 하면서 볼 거예요. Então a gente vai ver a história inteira, mas eu vou pausando no meio para fazer a explicação do que está sendo falado. 네. 자, Áudio, não. 잠깐만요. Só um momento, eu vou colocar o áudio. 네. 이게 스톱을 못 하는구나. 잠시만요. 제가 다시 이 프로그램을 Vou fazer novamente. 스톱이 안 된다는 걸 생각. Ah, é o programa que a gente baixou, fez o download, ele não consegue pausar no meio. 잠깐만요. 이건 A 할 수 gente não 있어요. pensou nisso, né? 자, Mais uma vez. 음. 그럼 시작할게. É, 나한테 하는 거. 제목 12띠 이야기. 옛날 하늘나라에 온 세상을 다스리는 임금님이 살고 있었어요. Então aqui falou assim que antigamente tinha um rei que vivia no reino dos céus e controlava toda a terra, né? 어느 날 하늘나라 임금님은 동물들을 향해 말했죠. E aí um dia o rei dos céus ele falou para os animais. 이봐라, 너희들 중 이 땅을 지키는 대표 동물들을 뽑도록 하겠다. Ele falou assim: vamos ver quem de vocês vai tomar conta vai cuidar dessa terra. 대표 동물이요? 네. 대표 동물이요? Como os animais representantes? 음력 1월 1일 하늘나라에 먼저 도착한 순서대로 12대표를 뽑을 테니 열심히 달려오길 바란다. 음력 오케이. 1월 1일까지. 음력 1월 1일까지. Então, até o dia 1º de janeiro, o primeiro animal que chegar, os primeiros 12 animais que chegarem, eles vão tomar conta no sentido de cuidar, tá? Vão cuidar dessa terra. 여기서 1월 1일은 우리 루아 달력이에요. Calendário. Então, esse aqui tá tomando conta como o primeiro dia do calendário lunar. Não é 1º de janeiro normal, né? 네, 도착하는 순서대로 순번이 정해질 거예요. E aí vai ser pela ordem de chegada. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, pela ordem de chegada, vai ser a ordem dos que vão cuidar da terra e ser representante da terra. 대표라니, 이건 말이지. 내가 뽑힐 것 같단 말이지. Ele tá falando assim, o representante, esse vai ser o cavalo. Porque eu tô falando que vai ser o cavalo. Ele 왜냐? faz um... 내가 빠르니 먼저 도착할 거란 말이지. Eu sou rápido. ele tá falando, eu sou rápido, eu vou chegar primeiro. 그래, 넌 말이지. 난 호랑이고 Você é o cavalo e eu sou o tigre. 아무래도 너보단 내가 빠르지 않겠냐? Você acha que eu não sou mais rápido que você? 난 동물의 왕이잖아. Eu sou o rei dos animais. 그럼 뭐 하나요?
날지도 못하면서요. E o que vocês estão falando? Vocês nem conseguem voar? 날면 더 빨리 갈 수 있지요. É, se voar vai ser bem mais rápido. 내가 말이야. 내가 제일 빨라. 말이지. 동물들은 서로 자기가 대표가 될 거라며 옥신각신했죠. E cada animal falava que ia ser o representante da Terra e ia chegar mais rápido. 달리기로 간다면 난 분명 꼴찌하고 말 거야. Ah, e se tiver que correr, que ele tá falando, eu vou chegar por último. Eu vou ser o último. 달리기로 정하게 되면 나는 꼴찌 할 거야. Se for para correr, eu vou chegar por último. 나도 대표 동물이 되고 싶은데. Eu também quero ser o animal representante. 그 방법이 있었지? Ah, mas tem uma ideia. 쥐는 동물들을 살펴봤어요. É, o rato ele começou a pensar e começou a olhar. 호랑이? 빠르긴 하지만 너무 잘난 척이 심해. O tigre, ele é muito rápido, mas ele é muito exibido. 토끼도 잘 달리지만 가끔 낮잠 자다 늦지. O coelho, ele é rápido, mas às vezes ele cochila. 소? 아, 그래! 소는 부지런하니까 딱이네. 서로 결정했어. E o boi ele é bom, porque ele é muito, Pudironada é muito esforçado. Ele acorda cedo, ele faz tudo muito esforçadamente, então o boi é bom. 드디어 1월 1일이 되었어요. E finalmente chegou o dia 1º. 날이 밝자 소는 눈을 번쩍 떴어요. E logo de manhãzinha o boi acordou. 그럼 출발해볼까? Ele falou, 부지런한 vamos partir. 소답게 가장 먼저 출발하기로 했죠. E 이때 ele foi, 쥐는 재빠르게 소 위로 올라탔어요. e ele foi o primeiro a partir e o rato rapidamente subiu nas costas do boi. 뭐가 지나갔나? E ele falou assim, nossa, será que eu senti uma coceguinha? É que ele tem um jogo de palavra aqui, mas ele fala assim, o rato subiu nas costas e... Ah, será que eu senti uma coceguinha? 소는 알아채지 못하고 부지런히 걸어갔죠. E o boi, ele bem ocupadamente, ele foi andando rápido. 나도 출발하고 싶지만 동물들 더 깨워야지. Ah, eu também quero partir, mas eu preciso acordar os animais. 꼭지요. 꼬꼬꼬꼬. 어차피 나는 빠르니까 좀 천천히 출발해도 되겠지. Ah, como eu sou muito rápido, eu posso sair um pouquinho mais tarde. 호랑이는 좀 더 자고 용도 늦잠을 잤어요. E o 지금 tigre, ele dormiu até mais tarde e ele se atrasou. Ah, Yon? 아, Yong이 안 녹차. 뜨라서가 아니고 좀 더 자고 용도 다른 동물들도 계속 더 자고 있었어. Ah, então desculpa. Ele fala assim, o tigre dormiu mais e o dragão também ficou dormindo até mais tarde. 다른 동물들도 늦지막히 일어났어요. E depois os animais se levantaram. 다른 동물도 자, partir. 그리곤 하늘나라를 향해 달리기 시작했죠. E eles começaram a correr para o céu. 과연 누가 먼저 도착하려나? Quem será que vai chegar primeiro? 임금님은 동물들이 오기만 기다렸어요. E o rei dos céus só estava esperando os animais chegarem. 내가 제일 먼저 도착했겠지? E ele falou, eu vou ser o primeiro a chegar, não é? 소가 하늘나라 문 앞에 도착하려는 순간이었어요. E o boi chegou bem na frente da porta dos céus. 으다다다다다다다 1등! Tadadã, primeiro lugar. 내가 1등이다! Eu sou o primeiro lugar.
너 언제 온 거야? Rato, quando que você chegou? 어이, 내가 원래 좀 빠르거든. É, na verdade eu sou meio rápido. 약속대로 첫 번째 대표 동물 자리는 쥐에게 주겠노라. Conforme eu prometi, eu vou dar o lugar e o primeiro é o rato. 감사합니다. 쥐와 소의 뒤를 이어 호랑이가 도착했어요. E depois o tigre chegou. 뭐야? 내가 제일 빠를 줄 알고 늦장 부렸는데 이 3등이야? Eu pensei que ia chegar primeiro, mas eu dormi até mais tarde e já chegaram. 토끼는 오다가 중간에 잠이 들어 4등. E o coelho tava vindo e ele deu uma cochilada no meio, ele chegou em quarto lugar. 용은 세상 구경을 하다 오느라 5등을 했어요. E o dragão, ele ficou passeando e olhando pelo mundo e chegou em quinto. 뒤이어 뱀, 말, 양, Depois, 원숭이, frente, 닭, cavalo, 마지막으로 cabra, 돼지가 macaco, galo e que é? O cachorro e o porco. 도착했죠. 자, 대표 동물단이 된 걸 축하한다. Parabéns para os representantes dos animais. 1년씩 돌아가며 이 땅을 지키도록 하거라. Então, rodando de ano a ano nessa sequência, agora vocês vão cuidar da terra. 12동물은 차례대로 1년씩 번갈아 가며 땅을 지켰어요. E esses animais, conforme a ordem de chegada, eles ficaram trocando de ano a ano para cuidar da terra. 쥐 다음은 소, O rato, depois o boi, 소 다음 호랑이. depois o tigre. 이렇게 말이죠. 그리고 각 동물이 지키는 해에 태어난 사람들은 각 동물의 띠를 가지게 되었답니다. E cada pessoa que nasceu nesse ano, ela recebe o animal, né? O signo do animal. 내가 지키는 해에 태어난 친구들은 말띠란 말이지. As pessoas que nascerem no ano do cavalo, 아, 내가 지키는 그 해에 태어나면 말띠야. ou se vocês nascerem no ano no meu ano, vão ser cavalo. Ah, tá. 내가 지키는 해에 태어난 친구들은 용띠지. E se vocês nascerem no ano que o dragão está cuidando, vocês vão ser dragões. 이렇게 해서 12띠가 생겨나게 되었답니다. E assim, dessa forma, apareceram os 12 signos. 네, 이렇게 해서 우리가 간단하게 이 띠에 대한 스토리를 좀 봤어요. Então aqui tem, de forma bem básica, a história dos signos, de como surgiram os signos. 네. 당연히 이거는 어린이를 좀 위한 이야기니까 좀 재미있게 하려고 좀 스토리가 중간중간에 좀 재미있게 바뀌기는 했죠. Logicamente, isso aqui foi feito para as crianças entenderem como funciona, então no meio tem algumas mudanças, né? 하지만 이제 요거에 이제 중국에서부터 불교에서부터 시작이 됐고 중국에서부터 내려왔어요. E isso aqui, ele começou através do budismo e ele veio da China e depois veio se espalhando para os países que têm influências do budismo. 그래서 중국, 한국, 일본 다 이 태어난 해의 띠를 가지게 되었죠. Por isso, a China, o Japão e a Coreia, eles levam essa tradição. 이제 이거 외에도 중국, 한국, 일본 외에도 E fora esses países, 뭐 베트남, Vietnã, 태국, Tailândia, 인도 Índia, 이런 나라들도 이 띠 문화가 있대요. esses países também levam a tradição de ter esse signo dos animais, 꽃, essa cultura. 네. 그런데 이제 동물들이 좀 바뀌는, 네. Mas às vezes os animais, um ou outro troca. 어떤 거는 토끼가 없고 고양이가 있고, Às vezes não tem o coelho e tem gato. 어떤 데는 호랑이 대신에 사자가 들어가고, E às vezes ao invés do tigre tem o leão. 어떤 데는 코끼리가 들어가기도 한다고 E 해요. tem até a girafa entra. 코끼리. Ah, o elefante entra. Desculpa.
지브라용 아프리카. 그래서 어 어쨌든 지금 우리가 화면에 보시고 있는 이 12동물은 중국, 한국, 일본 요 세 나라에서 어 Mas, 있다. mas esse que nós estamos vendo aqui, os três países que nós falamos, China, Japão e Coreia, eles utilizam esses animais. 네. Vânia, por favor. O que eu ia falar é que eu nunca tinha ouvido falar em ovelha, e sim em cabra, o É ano da cabra. cabra. É cabra ou ovelha. Tem utiliza-se os dois. Mas aqui no que a gente buscou tinha ovelha, mas muitas pessoas falam cabra. É, pois é, eu sempre ouvi que era o ano da cabra, no Japão, inclusive, é o ano da cabra. 여기 둘 Bom, 다 tudo 뭐라고 bem. 말하지? 양도 있고 염소도 있고. 한국 사람들이 양하고 염소를 이렇게 구분을 정확하게 아니 그건 아닌데 우리 양띠라고 하죠. 염소띠라고 하는 건 많이 없어요. 그런데 É que eu acho que é um problema de fala, porque o coreano ele fala Yang-ti, que é o signo da ovelha, mas quando ele vai representar, eu acho que a gente vê a cabra. 아, tá vendo? 그래요. É. 아마 그 동물에 대한 Eu acho que a forma de falar, eles acostumaram a falar Yanti, que é a ovelha, mas quando a gente vai, por exemplo, lá no palácio, eu acho que é cabra. 까불어. Ah, tá. 네. Uhum. 자, 그럼 네. 우리 오늘은 좀 더 자세하게 이 12띠를 볼 건데요. Então a gente vai falar um pouco mais profundamente sobre essa parte dos signos. 자, 12개의 동물이 12개의 신이 된 거죠. Então isso aqui se tornaram uma espécie de como se fossem deuses, os 12 deuses, né? 그래서 순서가 있다고 아까 Então 들었잖아요. vocês escutaram a ordem, né? 쥐가 제일 첫 번째에 있고요. O rato chegou em primeiro, 그다음에 소, depois o boi 호랑이, e o tigre, 토끼, o coelho, 용, dragão, 뱀, serpente, 말, cavalo, 양, ovelha, 원숭이, o macaco, 닭, o galo, 개, cachorro 돼지. e porco. 자, 그래서 아까 음력 1월 1일이라고 했잖아요. 도착한 순서가. Então falou-se que era no primeiro dia do calendário lunar. 그래서 이제 우리가 내일 다음 주면 이제 1월 1일이 다음 주인가요? 언제 되죠? Na semana que vem, daqui a alguns dias já vai ser o ano novo, né? 네, 다음 주에. Daqui a alguns dias, 8 dias. 네, 그런다고 해서 2024년이 된다고 해서 바로 띠가 바뀌는 게 아니고요. Mas na verdade, não é que trocou o ano do nosso calendário que vai trocar esse signo. 이 음력 달력에 의해서 띠가 바뀌게 돼요. Quando troca o calendário lunar, aí sim, na verdade, quem leva a sério troca esse animal, né? 그래서 그 전에 태어나면 달력이 바뀌었어도 그 띠를 가질 수가 없어요. Mesmo que nasce antes, mas por mais que virou o ano, não tem não leva esse animal. 그런데 이 동물들마다 특징이 있잖아요. Mas cada animal tem a sua característica, não é verdade? 그리고 각 해마다 조금 더 특별한 의미를 가지고 태어나기도 해요. E cada ano que nasce tem um significado especial. 그래서 어떤 엄마 아빠들은 그 해에 태어나게 하려고 계획하는 사람들도 있어요. Por isso, alguns pais, eles chegam a calcular quando que eles vão ter bebê para nascer no ano correto. 예를 들어서 Vou dar um exemplo. 저희 아이가 태어난 해는 호랑이띠인데요. Nossa filha, quando ela nasceu no ano do tigre. 저희는 계획한 건 아니지만 A gente não fez esse cálculo para nascer pensando nos signos, mas 그런데 이때는 백호였죠? no ano que ela nasceu foi ano do tigre branco. 좀 특별한 해가 된 거예요. Então era um ano um pouco especial. 그래서 요 해에 아마 아기들이 많이 태어났을 E 거예요. por isso, quem acredita nisso, muitas pessoas calcularam para nascer nesse ano. 그리고 예를 들어서 몇 년 전에 원숭이띠가 였을 때였어요. E alguns anos antes foi o ano do macaco.
빨간 원숭이가 태어나는 해였어요. E nasceu o macaco vermelho. Era o ano do macaco vermelho, não era um macaco normal. 그러면 요 해에 또 많이 태어나요. E naquele ano também nasceram muitas crianças. 좀 특별한 동물은 특별한 재능이 있다고 생각을 하는 거죠. Porque eles acreditam que quando é um pouco especial, também tem algumas habilidades especiais. 자, 그래서 여러분들은 무슨 띠고, Então, qual é o ano que vocês nasceram? 그리고 이 띠는 또 어떤 특징들을 가지고 있는지를 한번 오늘 살펴볼 거예요. Então vamos ver um pouco sobre qual signo é qual ano e qual características que ele levam. 예, 당연히 요거는 여러분들이 그 별자리 보는 거하고 비슷하다고 보시면 돼요. Então vocês podem pensar que é mais ou menos como os signos que a gente acredita, né? Que é baseado nas estrelas. 어, 의미가 있지만 재미로 본다. Tem um significado, mas muitas vezes a maioria das pessoas vê por diversão, outras acreditam, mas é divertido, né? 네. 자, 한 마리씩 볼게요. 다음의 해는 용의 해이고요. E 2024 vai começar o ano do dragão. 그런데 다음의 해는 청룡의 해라고 해요. E ano que vem vai ser um dragão especial, é o dragão azul. 네, 약간 피스를 의미하겠죠. Tem um pouco de significado de paz. 네, 그래서 요런 해가 되겠습니다. E por isso que esse dragão. 자, primeiro rato. 하또의 네, 특징을 제가 포어로 적어봤어요. E eu escrevi aqui o significado das características em português. 약간 똑똑하고, 약간 É 빠르고, inteligente 영리하고. e ele é espertinho, né? 네, 그래서 여기에는 12년마다 돌아오니까 Então, cada 12 anos ele troca. 여러분들이 여기에 내가 태어난 해가 있는지 한번 확인해 보시면 되겠어요. E vocês podem ver se aqui cai o ano que vocês nasceram. 네. 자, 다음은 Próximo, 소. o boi. 소는 인내심이 많고 또 결정하는 데 있어서 굉장히 신중해요. Então, ele é paciente e ele presta bastante atenção na hora de tomar uma decisão, né? 네, 요런 요런 É 뜻인가요? cauteloso. 네. Cauteloso tem vários significados, mas eu acho que 신중한. 네. Pode ser cauteloso, mas ele é bem assim, assertivo. Ele espera e depois, quando ele faz certinho. 네. 빨리 하려고 하지 않고 Ele não quer decidir tudo rápido. 결정할 때 깊게 생각하는 스타일이다. Então ele pensa profundamente quando ele vai tomar uma decisão. 네. 다음. 호랑이띠. O próximo é o tigre. 호랑이띠는 대담하고 Ele é bem audaz, né? 호기심이 많고 E ele tem muita curiosidade. 네, 그래서 성격이 아주 용기가 있는 그런 성격일 수 있다. A gente pode dizer que ele é muito corajoso. 네. 당연히 동물의 특징을 이 해에 태어난 해의 특징을 가지기 때문에 Então vocês podem ver que eles acreditam que a característica da pessoa vai ser conforme a característica dos animais, né? Mais ou menos. 다음에 토끼, O coelho 부드럽고 섬세하다. é suave e delicado. 네. 자, 자기가 태어난 해가 있는지 잘 보세요. Olhem aqui se tem o ano que vocês nasceram. 네, 자, 작년이 이제 토끼의 해였죠. Então esse ano foi o ano do coelho, né? 다음에 이제 내년 용입니다. E o ano que vem vai ser o ano do dragão. 네. 자신감이 있고 창의력이 풍부하다. Então ele é muito confiante e criativo. 네. 자, 2024년. 그리고 저희 아들도 용띠예요. E o meu filho também, ele nasceu em 2012. 요 해에 흑룡이었어요. 흑룡. Que é Hun? 드라건 프레토. Hun, 흑용. Hun. 그래서 요 해에도 아이들이 많이 태어났어요. Esse ano de 2012 também muitas pessoas calcularam para nascer filhos. 좀 검정용이면 좀 더 힘이 세다고 사람들이 생각을 하는 것 같아요. Porque eles acreditam que o dragão preto é um pouco mais forte. 네. 다음에는 뱀. Aqui, e depois a cobra. 뱀은 지혜로워요. Então ele é muito sábio, né? 네. 그리고 약간 신비롭죠. E aqui também tem essa parte de misterioso. 네. 그래서 어떤 해에 태어나는지 보시고요. Então olhem aqui os anos. 다음 말. E depois o cavalo. 말띠.
말띠는 활동적이고 자유롭고 Ele é muito ativo e muito livre. 좀 그리고 말도 우리는 항상 힘이 있고 E a gente sempre pensa que também tem força, 네, 이렇게 그런 느낌을 주잖아요. tem esse tipo de sentimento, né? 네. 다음 양띠. E depois a cabra. 네, 우리 에도는 양띠예요. O Edu é cabra. 네. 부드럽고 예술적인 면이 강함. É suave e aqui fala do artístico. 네, 요 부분이 이제 인정을 하지 못하는 부분이 Mas essa 되겠어요. parte eu não consigo aceitar muito não, porque o Edu não é isso não. 그래서 자, 본인이 아닐 수도 있다. Então pode ser que você não seja exatamente igual. 근데 요건 우리는 이제 짧게 줄여서 몇 가지만 났기 때문에 우리는 A 이제 gente reduziu para que vocês pudessem ver aqui, só tem uma outra característica, tá? 네. 자, 다음 원숭이. E aqui o macaco. 재치 있고 적응력이 좋음. Então é esperto e adaptável. 네, 그리고 원숭이띠도 좀 꾀가 많으니까 원숭이가 Legal. 이렇게 잔머리 뭐 똑똑해요. Ele é espertinho, né, o macaco. 네, 그래서 그런 특징이 있다라고 얘기하고요. Então ele tem essa característica também. 다음은 닭. E depois o galo 다음은 정직하고 성실하다. é honesto e diligente. 왜냐하면 얘는 아침에 일찍 일어나서 울잖아요. Então ele acorda bem cedo de manhãzinho e ele canta. 네, 저는 81년생이기 때문에 저는 닭띠예요. Eu nasci em 81, então eu sou do ano do galo. 네. 다음 개. E depois o cachorro. 개띠는 충실하고 용감하다. É fiel e corajoso. 네. 돼지. E o porco, 돼지는 관대하고 활기차다. generoso e animado. 네. 자, 이렇게 해서 저희가 12개의 동물들을 다 보았습니다. E nós vimos aqui os 12 animais. 자기의 띠를 다 찾으셨나요? Vocês acharam qual é o ano que vocês são? 자, 그러면 우리가 한 사람씩 띠를 한번 말해 볼게요. Então vamos ver pessoa a pessoa, falar o seu signo, né? 네, 바니안 무슨 띠예요? A Vânia é qual animal? Eu sou cabra. Cabra. 말띠? Eu não concordo nem um pouco com isso, porque eu não tenho nada de suave 아, e nada de 아, artística. 양띠. Yanti. 아, 그럼 에두하고 띠 동갑이 돼요? Então você é Titongap com Edu. Isso significa é o mesmo signo de animal, né? Nasceu no mesmo ano. 동갑은 Ano do mesmo animal. 동갑은 나이가 같다란 뜻이에요. Tongap significa mesma idade, se falar só Tongap. 그런데 나이가 다른데 띠가 같으면 띠동갑이라고 해요. Mas se a idade é diferente, mas é o mesmo signo, o signo, então a gente fala Titongap. 네, 그러면 Titungá. 네, Titungá. É Titongap. 여기에서는 요 12띠, 이 띠가 여기서 이제 시기노라는 뜻이겠죠. Então aqui esse Ti vai ser signo, tá? Na verdade vai ser o ano que nasceu, mas para a gente entender fácil é o signo. 그래서 띠동갑이다. 띠동갑. Então é o mesmo signo, nasceu no mesmo ano do mesmo signo. 네, 좋아요. 그러면 시모니 씨 무슨 띠예요? A Simone é qual signo? 말띠. Mar. 네, 여기 우리가 말할 때 뒤에 띠를 붙여주시면 돼요. Então é só colocar a palavra Ti 예요. depois do Marte. animal. 네, Então se for mar é Marti 예요. 예요. Martie요. tá certo. 말띠예요. 좋아요. 카리니 씨 무슨 띠예요? 저는 돼지예요. 돼지띠인가요? 아, 뒤. 쥐띠. 뒤. 아, 쥐띠예요. 아, 첫 번째 동물이네요. É o primeiro animal, né? 네. 예.
마리온 씨 무슨 띠예요? Qual o signo? Como é que eu falo? Tui? 쥐? Tui? 쥐띠? Tuiti? Tuiti예요. 쥐띠예요? 예. 보셨나요? 네, 네. 네, 네. 카리니 씨하고 마리온 씨는 동갑인가요? A Karine e a Marion, por acaso vocês nasceram na mesma época, mas mesma vocês têm a mesma idade? ano. Eu nasci em 72, eu tenho 51. Eu também. 아, 동갑이네요. Tá. 동갑. Tonga é a mesma nasceram no mesmo ano. 네, 동갑. Para a Coreia eles falam Tonga é a mesma idade. 요럴 때만 우리는 친구예요. Somente nessa ocasião na Coreia reconhece como amigo. 친구 é amigo, mas é somente para a pessoa da mesma idade, que nasceu no mesmo ano. 그런데 만약에 우리 다 친구잖아요, Na 지금. verdade nós somos todos amigos, né? 그런데 한국에서는 동갑만 친구예요. Mas na Coreia somente quem nasceu no mesmo ano é amigo. 그래서 우리는 나이가 다르면 Se a idade for diferente, 아는 형, aí tem outras palavras, né? Como hyung, que é amigo mais velho para homem. 그러니까 친구가 됐으니까 가족처럼 원래 가족만 형, 오빠 이렇게 부르는 건데 Então, na verdade, é só dentro da família que chama de 형, hyung. 오빠, 언니. 그런데 이제 친구가 됐으니까 가족이 된 거라고 생각을 해요. Mas aí, se vira amigo, a gente pensa como família. 그러면 만약에 나이가 좀 많아요. E aí, se é um amigo, mas se é mais velho. Mais velho do 2 anos, né? Mas fala 형. 그런데 내 친형이 아니잖아요. Mas não é o meu irmão verdadeiro de sangue, né? 그러면 아는 Então, a gente fala um hyung conhecido, um irmão conhecido. conhecido. 그래서 아는 형, Anan hyung seria, traduzindo ao pé da letra, seria irmão conhecido. 아는 언니, Anan oni é irmã mais velha. 아는 오빠, Anan opa. 아는 동생. E 동생 é mais novo, né? 네, 이런 식으로 친구라고 하지 않고 Então, 아는 누구다 이렇게 então a 얘기를 gente 해요. se refere como são amigos, mas a gente se refere aqui na Coreia dessa forma. São o meu anan opa, é o amigo mais velho, né? 네, 좋아요. 그러면 우리 다음 사람은 엘레나 보치팔라. 엘레나 씨 무슨 네. 띠예요? Hã? Sorry. Desculpa. Pode Qual é falar? o seu signo? 저는 토끼띠예요. 토끼띠예요. 와, 예. 토끼띠. 네. 네, 자, 네. 좋아요. 그러면 마야라 씨 무슨 띠예요? Mayara, qual que é o seu signo? Qual que é o seu signo? 저는 뱀띠예요. 아, 뱀띠. 좋아요. 뱀띠예요. 좋아요. 또 물어볼게요. 마리아 씨 무슨 띠예요? 저는 돼지띠예요. 돼지띠예요. 돼지. 네, 좋아요. 그러면 학계호 씨 무슨 아직 안 들어오고 Está conectando. 네. 좋아요. 좀 이따가 들어오시면 이야기해 볼게요. Então, daqui a pouco quando ela entrar, a gente pergunta. 네, 이렇게 해서 우리가 각 동물마다 우리가 네, Vânia, por favor. Eu faço a junção Tchonen Ianieyo. Eu junto Ianieyo ou não? 양띠예요. Por que Yanti? Não entendi. Você quer falar eu sou Eu sou cabra ou ovelha, sei lá. 저는 양띠. 띠예요. Ti é o signo, 예요 é sou. Eu sou signo de Tem que colocar esse signo sempre.
Eu não posso dizer eu sou cabra. 아, 네. não 뭐가요? 예, 저는 양이에요. 안 말해요. 네, a gente, 띠가 있어야 돼요. a gente sempre fala esse ti, esse signo. Ah, tá bom. 음, Eu achava que podia dizer eu sou cabra, eu sou macaco. Tá. Uhum. Ok. 저는 양띠예요. E Tio. essa forma de, assim, aqui na Coreia, 음, sempre precisa se referir às pessoas e o tratamento é conforme a idade, né? E existem várias formas de se perguntar a idade. E o signo é um deles, né? É o signo. 맞아요. 그래서 우리가 동갑만 친구라고 하잖아요. Então a gente fala que somente as pessoas da mesma idade são amigos, né? Amigos assim, da mesma idade. 근데 예를 들어 1월에 태어났는데 Mas nasceu no mês de janeiro, 만약에 아직 그 띠를 받지가 못했어요. mas ainda. 그 띠를 Ah. 음력으로 받을 수 Então, 있잖아요. pessoal, eu falei que esse signo ele só vira no ano novo lunar, não é verdade? Então, às vezes é janeiro, mas ainda não virou o ano. 그러면 띠가 달라요. 같은 해에 Então, 태어났는데. nasceu no mesmo ano do calendário gregoriano, mas não mudou ainda de signo chinês. 네, 요런 복잡함이 있죠. Então, aí isso fica meio complicado, não é verdade? 그래서 요즘은 바뀌었어요. Esses dias mudou, mas 원래 한국은 요걸 되게 많이 지켰거든요. antigamente na Coreia era visto isso como bastante sério. 근데 요즘은 좀 더 간단하게 아마 이 해가 바뀌면 그 띠다 이렇게 말을 하는 것 같아요. Mas hoje em dia eles seguem o calendário gregoriano e não ficam pensando muito. 네. 예전에는 같은 해에 태어났는데 친구가 못 되는 경우도 있었어요. Mas antigamente nascia no mesmo ano, mas não reconhecia como amigo. 맨날 싸워요, 걔네들은. E sempre brigava. 내가 형이야, 내가 형이야. Eu sou Hyun, eu sou mais velho que você. 며칠 때문에 Por causa de alguns dias. 그런 경우도 있어요. Tem esse tipo de, entre aspas, disputa. 카린이, por favor. Eu ia perguntar isso, mas já foi falado. Eu ia perguntar, no Ah, caso, eu e a Marion nascemos no mesmo ano, então a gente vai ser Tingu, independente de quem nasceu primeiro. 아, Ou teria que chamar de Oni, ou ela me chamar de 아니에요. Oni. 우리는 Sim. 같은 해만 있으면 친구예요. E se tiver no mesmo ano, aí reconhece como amigo, não 예를 fica. 들어서 12월 31일에 태어났어요. Então nasceu no dia 12 de dezembro. 이 사람은 1월 1일에 E outra 태어났어요. nasceu no 1º de janeiro. 어떤 사람은 요 같은 해에 12월 31일에 태어났어요. Até o dia 31 de dezembro do mesmo ano, aqui. 예를 들어서 이제 여기는 2 anos e 23, aqui 2 anos e 24. Eles são amigos. Esse não. Então, aqui só dia de diferença, mas esse é mais novo, aqui é mais velho. Não, é o contrário, né? Aqui é mais velho, aqui é mais novo. O que nasceu no dia 31 vai mandar em todos os outros. Aqui tem 12 meses de diferença, mas são amigos. Aqui só dia de diferença, mas aqui não. Ok, 네. 감사합니다. 자, 그래서 말이 안 되지만, Isso aí é uma coisa que não dá nem para imaginar, né? 네, 우리는 그렇게 해요. Mas os coreanos, nós fazemos assim. E eu acho que o coreano, entre Japão, China e Coreia, pelo menos, é o que leva mais a sério a parte da. idade? Nossa, quando eu vim aqui pela primeira vez, 네. essa foi uma das coisas que mais me assustou. Assim, 1 ano de diferença. Assim, tem uma discussão, pessoal. O final da discussão é. Os dois têm a sua razão. Mas o final da discussão é: eu sou Hyun, eu sou mais velho que você. Acabou a discussão. Acabou a discussão. Eu sou mais velho que você. Assim, isso tem várias coisas implícitas, mas eu tenho razão, eu tenho mais experiência. Eu sou mais velho que você. Acabou? Hoje em dia diminuiu Hoje em dia caiu pouco. bastante. Caiu bastante. Agora, Mas 20 anos atrás. minha filha é middle school. 그런데
미드스쿨은 3년이잖아요. Aqui na Coreia, o ginásio, o ensino fundamental 2, ele são 1학년, 2 anos. 2학년, 3학년 É 이렇게 o primeiro ano 있어요. do ginásio, o segundo e terceiro. 근데 초등학교는 이제 초등학교는 6년이거든요. E aqui o ensino fundamental 1 são 6 anos. 그런데 얘네들은 다 친구처럼 지내요. Mas aqui, esses 6 anos, eles se tratam como se fossem amigos. 네, 뭐 불편한 게 없어요. 그냥 형이라고 부르지만 친구예요. Chama de 형, mas parece que é 친구, parece que é amigo. 그런데 여기 중학교에 들어가잖아요. Mas aqui entra no ginásio ou fundamental 2. 그러면 이거는 1학년은 2학년한테 선배예요, 선배. Mas aqui ele já chama de 선배, que é veterano. 그래서 여기는 이제 선배가 되는 거예요, 선배. E aí já se torna 선배. Ontem a minha filha estava falando 그래, sobre isso. 네, 그래서 1학년은 2학년한테 존댓말 해야 돼요. E aí, por isso, a pessoa que entrou agora, ele vai ter que falar falar de uma forma especial para outra pessoa, Não, respeitosa. tem que falar Cosmopolido. 가서폴리도. 안치가 근데 이 초등학교 때는 안 했어요. Mas quando é no primeiro ano, no fundamental, eles não fazem dessa forma. 뭐 6살 차이가 나던 5살 차이가 Mesmo que 나던 sejam 6 anos de diferença, eles não ligam. 그런데 이 중학교에 들어가면 이 사회가 바뀌는 거예요. Mas quando entra no ginásio, aí é como se já estivesse trocando o meio social. 그래서 1학년은 2학년을 선배님이라고 부르고요. Então, a pessoa que está no primeiro ano do ginásio vai chamar o que está no segundo ano de 선배님, 그리고 veterano. 선배님한테는 존댓말을 써야 돼요. E aí tem que usar o casual polido para falar entre eles. 그리고 이 3학년하고 1학년은 하늘 땅 차이라고 해요. E a pessoa que está no terceiro ano e a pessoa que está no primeiro ano, a diferença é céu e terra. 중학교부터 이렇게 가르치니까 Então, desde o ginásio já ensina dessa forma. 고등학교 가면 더 심하겠죠? E quando vai para o colégio, então, isso é mais forte ainda. 그러고 이제 대학교 가면 또 심해지겠죠? E aí na faculdade é mais forte ainda. 그런데 이제 어디가 더 심하냐면 이 중고등학교가 더 심해요. Mas no ginásio e no colégio, essa diferença é muito grande e eles fazem isso muito forte. 그리고 대학교 가면 조금 더 자유로워져요. Na faculdade é um pouco mais livre, né? 왜냐하면 나이가 많이 섞여 있기 때문에 Tem 여기는 ali mistura muita idade, né, entre as pessoas. 네, 그래서 조금 더 자유로워져요. E é um pouco mais tranquilo. 제일 무서운 게 중학교, 고등학교인 것 같아요. Mas o mais medonho é o ginásio e o colégio. Sânia, por favor. A minha pergunta é a seguinte: eu sempre fui um ano mais nova que todo mundo na sala. Sempre fui. E eu seria discriminada? 자기가 항상 여기 항상 조금 또 아마 자기가 바른 그 사람이라서 이렇게 빠르는 친구로 쳐줘요. tem uma coisa que normalmente a pessoa que nasceu muito cedo, assim, em janeiro, fevereiro, ele tem uma outra palavra aqui, então 자기가 늦은 사람이구나. Você era mais nova, é isso, né? Sim, quando todos tinham 11 anos, 그렇죠. 예를 eu tinha 들어서 10. Quando todos tinham 12, eu tinha 11 A Vânia só. nasceu em janeiro, fevereiro, alguma coisa assim? Ou não? Eu nasci em dezembro. 그렇지, 양띠인데 아니 해구나. 아니지. 이거는 이렇게 해야 마니하고는 조금 다르지만 만약에 한국이었다고 해볼게요. Então eu vou falar os casos da Coreia, tá? 만약에 여기 태어났어요. Nasceu em janeiro, 그런데 우리는 요 사람을 빠른이라고 해요. 빠른. mas a gente chama essa pessoa de seria uma palavra tipo precoce. Parão é rápido, mas assim, é uma pessoa que nasceu no início desse ano. 그래서 이런 경우는 얘랑 같이 학교를 가요. Então, nesse caso, ele vai na escola junto com a pessoa do ano seguinte, tá? Então, ele é mais velho que as outras pessoas. 얘는 노브잖아요.
ele mais novo do que eles, Ah, né? desculpa, a pessoa que nasceu, nesse caso, essa pessoa que nasceu no final do ano, ele é mais novo que a pessoa que nasceu aqui no. 이 설날 전에 애들은 다 여기랑 같이 학교를 다녔어요. 이렇게. Antigamente, todas as pessoas que nasceram no Ano Novo Lunar, até janeiro, fevereiro, ele ia junto com essas outras pessoas, com as pessoas mais velho. velhas para a escola. 이해가 되시나요? Dá para 설날이 entender? 안 됐으면 그 애들은 Ah, 빼서 tá, é porque eu 얘네랑 esqueci que tem o ano lunar também aí, então eu não sei se haveria uma discriminação. Então, Ao no contrário, a caso da vida Coreia, inteira. no caso da Perdão. Coreia, talvez não. 그러면 É, 얘를 친구예요, tá vendo? 얘네들은. Mas eles são amigos. Aqui na Coreia, como era visto pelo calendário lunar, eles eram amigos aqui. 그래 학교도 같이 E 다녔잖아요. eles frequentam a escola juntos. 근데 이게 언제 문제가 되냐면은 Mas quando que dá problema, 사회에 가면 문제가 되는 거예요. quando sai para trabalhar, aí começa a ter problema. 왜냐하면 나이가 다른데 친구였으니까. Mas a idade é diferente, mas eram amigos, né? 이게 너무 우리끼리는 익숙한데 Pra gente, pro coreano, isso é uma coisa muito normal, mas 해외에서 볼 땐 너무 복잡한 시스템이죠. quando os estrangeiros olham, nossa, esse é um sistema terrível, né? É muito complicado. Não, a impressão é terrível mesmo. 이게 É. 없어졌어요. 그래서 빠른이 없어졌어요, É 지금. por isso que essas coisas, pouco a pouco, foram desaparecendo, e especialmente essas pessoas que nasceram no início isso aqui foi tirado do. 그래서 이거 없어져가지고 그냥 이렇게 학교에 가요. Então, 이렇게 딱 끊어요, 이제는. agora, para a escola, para calcular a escola, eles calculam o ano que nasceu, e aí vai todo mundo junto para a escola. 이렇게. 그래서 1월 1일부터는 얘네들끼리. Quem 이렇게. nasceu no 1º de janeiro vai junto com as pessoas daquele ano para a escola. Acho que 포르투갈, 서양은 나이가 많이 섞여 있어요, 한 Eu 학년에. vejo que no Ocidente as idades estão meio normal misturar as idades, né? Tem pessoas um pouco mais pouco mais, velhas. 한두 살 차이가 나잖아요. 이렇게 조금 일찍, 조금 늦게 섞여 있는데 Então, às vezes tem até 2 anos de diferença na mesma classe, e isso não gera um problema. 한국은 다 그냥 같은 나이가 이제 딱 들어가는 Mas 거예요. na Coreia, só as pessoas que nasceram no mesmo ano vão para a mesma série. Tá. 네. 감사합니다. 오늘은 네, 이렇게 이제 새해에 우리가 띠를 어떻게 하는지 또 어떤 특징이 있는지에 대해서 잠깐 이야기를 해보았어요. Então, hoje é a nossa última aula, né? Então, eu queria falar um pouco sobre essa parte do signo e da virada do ano. 여러분, 즐거운 크리스마스 되시고요. Eu espero que vocês possam ter um Feliz Natal, boas festas. 네, 아주 즐거운 마음으로 또 우리 한 주 보내시고, Então, passem uma semana com bastante alegria. 네, 그다음에 우리 또 다음 주에 만나도록 할게요. E na próxima semana nós nos encontramos. 네. Na próxima semana não, na semana depois do Ano Novo. 네, 우리 이제 클래스에 따라 다르겠죠? Cada classe, pessoa de cada classe vai ser diferente aqui, né? 네, 저희가 또 나중에 공지를 채팅방에 다시 드릴게요. Depois a gente vai dar mais notícias na sala de WhatsApp de vocês. 네, 자, 여러분, 메리 크리스마스! Pessoal, Feliz Natal. 펠리스 메리 나tal! 네, Feliz 감사합니다. Feliz Natal. Feliz Natal! 안녕, 써요. 안녕히 가세요.